Não sei. Confirma para mim. Aparece lá. É aí mesmo. Já vai começar. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, pessoal? Estou só esperando o pessoal começar a entrar. Vamos só dar um tempinho. Aí apresento nossos convidados aí. A Jota Nunes tem a honra aí de receber dois membros parceiraços da Caixa Econômica, tanto em Sergipe quanto na região do Vale do São Francisco. Mas daqui a pouquinho eu apresento eles. Deixa eu só dar um minutinho aí, enquanto nossos seguidores aí vão entrando. E aí a gente vai tratando isso e tratando todas essas dúvidas. E dúvidas que, porventura, surjam durante a apresentação, né? Pode fazer perguntas e tal. Então, dúvidas que, porventura, apareçam. Estou me organizando. Bom, já estamos com alguns seguidores, então vamos dar seguimento até para cumprir os horários aí, todas as informações. Primeiramente, boa noite a todos os seguidores. Está começando a subir aí o número. Gostaria de agradecer imensamente a presença de Irã. Irã é o nosso representante da engenharia aqui em Sergipe, é ele que cuida de todo o processo de engenharia da GIAB Sergipe aqui para a Caixa Econômica. E Rogério, nosso parceiraço, cuida de toda a parte de habitação no Vale do São Francisco, lá nas nossas queridas Petrolina e Juazeiro. Tem o resto da região, né, mas onde a Jota Nunes atua precisamente em Petrolina e em Juazeiro. E é uma enorme satisfação que nesse ano de pandemia e tal a gente esteja fazendo essa live. Talvez não seja a última do ano, mas com certeza uma das mais importantes do ano, da nossa trajetória aí de virtualização da Jota Nunes, de trazer a Jota Nunes para as redes sociais e tornar ela mais próxima de todos os clientes, de todas as pessoas. Então, é muito importante a presença de vocês, porque dá respaldo para a gente continuar trabalhando, continuar crescendo, continuar se esforçando para trazer informação. Esse é o grande objetivo, como a gente falava na prévia, é o grande objetivo. E aí, para começar essa conversa, eu queria trazer Irã, você vai se apresentar e tal, mas eu queria que você falasse um pouquinho como foi a Caixa esse ano. Acho que é impressionante, é absurdo tudo que a Caixa conseguiu trazer para o mercado esse ano, falando como construtora, falando como player do mercado. A Caixa trouxe uma continuidade mesmo num ano, não vou nem chamar de atípico, um ano maluco mesmo. Essa tal da pandemia aí deu uma travada de uma forma geral na economia, de uma forma geral em tudo, e a Caixa se esforçou, colocou desde todo aquele atendimento de auxílio emergencial funcional de forma rápida, porque imagine atender milhões de pessoas do nada, mas principalmente para a construção civil, que eu acho que é o nosso foco dessa conversa. Eu tive reduções de taxa de juros durante o ano inteiro, em especial para o SBPE. A gente teve prorrogações, carência, uma série de benefícios para os clientes, e que, assim, de uma forma extremamente diferenciada, só quem trouxe isso na prática, na vida real para os clientes foi a Caixa Econômica. Então, Irã, boa noite, a palavra está com você e, por favor, faça suas opiniões, seus comentários. Obrigado. Boa noite, parceiraço aí da Jota Nunes, representando aí essa grande empresa aqui do estado de Sergipe. Boa noite aí o Rogério, colega da Caixa. Me apresentando, o Everton já deu uma deixa aí, mas me apresentando, eu sou Irã. Eu estou hoje na frente da habitação aqui no estado de Sergipe, sou o gerente de filial aqui da GIAB AJ, que é a responsável pela parte de engenharia. Como o Everton falou, a gente é quem analisa, gerencia e coordena toda a gama de credenciados. Somos mais de 300 empresas credenciadas só aqui no estado de Sergipe, que a gente acompanha esse dia a dia, não só
das operações de pessoa jurídica, que é onde se contrata os empreendimentos com as construtoras, como também as pessoas físicas, aquele que quer realizar o sonho, que vai na agência, que corre atrás. Então, trator de engenharia de habitação, aí a gente está tentando ajudar para vencer não só esse momento, que é um momento extremamente difícil, mas fazer com que o Brasil cresça. O ano, ele foi um ano muito atípico. Toda essa pandemia, essa loucura, mas a Caixa foi muito resiliente. A gente procurou se reinventar. Essa é a palavra que melhor ajusta. Por quê? Como você falou, as taxas de juros são as mais atrativas do mercado e de todos os tempos. A Caixa é imbatível com relação ao concorrente, em termos de números, de valores de taxa. A Caixa, ela detém, para você ter ideia, aproximadamente 70% do mercado habitacional do Brasil. Então, quando a gente fala nisso, a gente fala de um banco que a cada 10 imóveis financiados e empreendidos no Brasil, 7 são da Caixa. Os outros 3 estão distribuídos com os outros bancos. Então, a importância da construção civil nesse momento que o Brasil passa, os gestores da Caixa foi de uma sensibilidade assim incrível. Por quê? A bola não podia esvaziar. A gente não podia parar esse jogo. E vemos a anormalidade perante os outros estados, porque paramos realmente a construção civil aqui por um período de tempo, em função de uma liminar judicial, mas a nível de Brasil, a coisa continuou. E a gente, cada vez mais, está contratando mais, está fazendo com que essa engrenagem rode. E construção civil é um segmento que emprega rápido. A gente produz com qualidade, não é a mesma unidade habitacional que se fazia há 10 anos atrás. Hoje a gente corre e prima pela qualidade. E aí nós temos esse viés tão importante para a economia do Brasil. Então, diversas medidas foram tomadas em relação à pandemia Covid. Desde a suspensão de pagamento daqueles financiamentos que as pessoas tinham. Houve novas carências, foram criadas para os novos contratos assinados. As construtoras suspenderam as parcelas que tinham de financiamento com a gente também. E aí, Everton, eu quero dizer que tudo isso serviu para que não parasse, porque estaríamos hoje, com certeza, numa situação muito pior, se esse segmento tão importante para a sociedade, que é a construção civil, tivesse realmente paralisado. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando isso aqui para os colegas e para todos que estão assistindo. É um prazer imenso. Como você disse, essa não é a primeira live, é uma primeira de muitas que virão por aí, né? Não vai morrer nessa. E a gente está à disposição, cada vez mais, para somar e fazer, não só um Sergipe, mas um Brasil melhor. Obrigado, Irã. De fato, a Caixa foi especialíssima nesse momento para que tudo não parasse. E aí culminou agora, nesse final de ano, na realidade, dia 25 de agosto, salvo engano, e agora a virada de chave, de fato, do sistema, de toda a operação no dia 20 de novembro, culminou com o programa Casa Verde e Amarela, o novo programa habitacional que está substituindo o antigo, que todo mundo conhece, o tal do Minha Casa Minha Vida. E aí queria chamar Rogério, a habitação é com ele, né? E aí, Rogério, se apresente. O que você pode falar sobre o Casa Verde e Amarela? A gente, daqui a pouco, vai ter algumas perguntinhas dos nossos seguidores. Eles mandaram algumas perguntas, a gente selecionou algumas para estar batendo um papo. O que você pode falar do Casa Verde e Amarela? Como é que o que você acha que vai acontecer com o Casa Verde e Amarela? Tá com você a palavra. Valeu, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Everton. Boa noite, Irã. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É sempre um grande prazer estar com vocês.
Primeiro, me apresentar, meu nome é Rogério, sou superintendente executivo de habitação no Vale do São Francisco, conhecendo essa linda região, tendo a oportunidade de oportunizar aí a muitas famílias e a muitos clientes o sonho da casa própria. Até pegando um gancho aí na fala do Irã, quanto à Caixa, eu entendo que o nosso papel foi de mostrar o nosso protagonismo. A Caixa foi muito feliz em entender que ela era protagonista nesse momento tão essencial que a gente precisava. A gente analisa hoje os números nossos do atendimento, dos benefícios que a gente levou à população, é simplesmente fantástico. É gigante a nossa participação nesse processo de retomada da economia. Diretamente na habitação, a gente sabe a força que o mercado da construção civil proporciona. Então, a Caixa trabalhou tanto na linha das empresas, quanto para clientes que já tinham contratos, como o Irã bem citou a questão das pausas, a questão de oportunizar, entendendo que aquele momento era tão difícil, quanto para novos clientes, para a economia girar. Era necessário fazer a economia girar. Então, a Caixa entrou com taxas de juros diferenciadas, com pausas e carências para contratos, nas novas contratações. Então, esse momento foi muito importante para manter a roda girando. Quanto à mudança em específico do programa Casa Verde Amarela, do Minha Casa Minha Vida para o programa Casa Verde Amarela, entendo que fazia necessário. Era um programa que estava rodando, já tinha algum tempo, e havia necessidade de se adaptar, de já um mercado que já estava diferente desde o lançamento. Especialmente para o Nordeste, eu entendo que foi muito interessante. Muito interessante. A gente vai bater um papo daqui a pouquinho mais aprofundado. Vi que tem algumas perguntas aí. Tomara que a gente consiga responder também, Everton. Mas vai ser muito bacana essa participação. Tenho certeza que a gente vai acrescentar muito ao final dessa live. Obrigado. Perfeito. Então eu vou fazer, a gente separou algumas perguntinhas e podem surgir outras no meio do caminho, até porque eu estou vendo alguns clientes perguntando aqui no nosso chatzinho aqui que a gente está acompanhando da live. E o mais importante, sintam-se à vontade para responder. Quem vai responder aí fica a critério de vocês, mas acho que a grande primeira pergunta, a pergunta foi feita por Souza, nosso seguidor Souza. Casa Verde Amarela é melhor? Veio de fato com melhorias em relação à Minha Casa Minha Vida? O que vocês podiam falar sobre isso? Aí, vocês que mandam. Eu entendo, até vou tomar logo a palavra aqui, Irã, depois você pode ficar à vontade para complementar. Eu entendo que foi muito interessante essa mudança, especial para o Nordeste. Nós tivemos uma recalibragem de alguns valores do valor limite do imóvel, foi muito interessante. Taxas de juros diferenciadas para a região norte e nordeste. Então, houve um redutor, houve uma reanálise de algumas condições, entendendo o mercado. Tá? Então, assim, eu entendo como foi muito interessante, especial para a região nordeste. Vou complementar. Por favor. Nós temos, para vocês terem ideia, aqui para o Nordeste, a gente tem uma oscilação de taxa no financiamento que a gente pode contratar de 4,75% ao ano até 7% ao ano, sem um redutor. Esse redutor de 0,5% é para quem é cotista do FGTS. Então, as menores taxas hoje para o Casa Verde Amarela, aqui na região Nordeste, ela vai de 4,25% para quem tem renda de até R$2.000 e ela vai a 7,66% para quem está entre a renda aí de 4 a 7 mil. Então, isso para quem está ouvindo aí é importante. A gente já falou 2 itens significativos para quem está pensando na casa própria. Uma taxa de juros realmente baixa, e isso é muitíssimo importante na hora de se fazer um financiamento. Isso é extremamente significativo. E as rendas, que a gente está falando aí, de rendas que vão até R$7.000, e vai se enquadrar, depender da renda da pessoa,
nessa faixa aí. De até 2.000 é a primeira, né? E depois vai até entre 4 e 7.000 é a última. Com relação a esse recorte geográfico, é outra informação importante dos valores limites. Nós temos aqui para a capital o valor de 122 mil, que é semelhante ao que tinha antes no Minha Casa Minha Vida. É o mesmo 122. E a gente tem aqui para os municípios maiores, vamos dizer assim, em Sergipe, que tem assim, uma população acima de 100 mil, um valor limite de 112 mil. Né? Então, esses valores limites é importante a gente saber no recorte territorial, porque a pessoa que está nos ouvindo agora, ela vai se enquadrar e saber exatamente aonde ela pode realizar o sonho, com quanto ela pode comprar. Então, os valores, pegando como exemplo o Nordeste, Sergipe, que é de onde a gente está falando aqui, ele vai de 122 na capital até 85 mil como valor limite para aqueles municípios menores, abaixo de 50 mil habitantes. Todos eles podem ter o programa Casa Verde e Amarela. Vai se enquadrar, depender da renda e do limite máximo de financiamento em seu município. Então, só complementando as palavras. Beleza, aproveitando aqui, já passar os números também de Juazeiro e Petrolina, que eu sei que tem uma boa audiência aí nesse município. Muita gente tem perguntando aqui, tá bonito o negócio. Juazeiro hoje, pessoal, para rendas até 2.000, que era o antigo faixa 1,5 ali, a gente consegue financiar até 112 mil. Passou de 106 para 112. Em Petrolina, a gente consegue financiar até 122 mil. Imóveis até 122 mil. Essa faixa de renda até 2.000. Lembrando que renda superior a 2.000 também a gente consegue financiar. Petrolina, a gente vai dentro do programa até 180 mil. Juazeiro até 165 mil. Hoje uma pessoa, um cliente interessado que tenha renda de até R$2.000 e que seja cotista, né, Irã, para receber o redutor, hoje ele consegue financiar com uma taxa de 4,25 na nossa região. Então, é uma taxa fantástica, uma taxa totalmente diferenciada, fora do mercado. É muito interessante, sem dúvida nenhuma. A gente tem feito algumas simulações, inclusive as novas contratações, né, desde o dia 23 de novembro, quando o Casa Verde e Amarela, de fato, está disponível para a gente começar a atuar. A gente tem feito algumas contratações, inclusive eu estava em Petrolina na terça-feira de manhã, e eu encontrando uma cliente no stand, ela estava comemorando que ela estava conseguindo financiar um valor um pouco maior, porque o redutor permite uma capacidade maior de compra para a pessoa. Mas, Everton, de quanto? A taxa caiu para o Nordeste entre 0,5 e 0,75. E isso gera, quando é 0,5, mais ou menos R$4.500, R$4.300 de capacidade de compra a mais. Então, se você tinha uma poupança para pagar para a construtora, se você tinha alguma negociação para fazer com a construtora, o Casa Verde e Amarela está podendo lhe dar um crédito a mais, que gira aí na faixa dos 4,5. E enquanto, se você consegue, se o seu empreendimento que você está escolhendo for no faixa 1,5, isso, ou seja, o 0,75 está te dando 6.500, 6.200, por aí a mais. Ou seja, de fato, Casa Verde e Amarela, em termos de taxa de juros, veio com uma taxa maravilhosa e que dá a oportunidade daquelas pessoas que, em virtude da poupança, não estavam conseguindo comprar, estarem adquirindo, porque a taxa está ajudando a ser adquirido numa condição melhor, propriamente dito. Mas já aproveitando isso, então eu vou para outra ponta do programa, porque a gente tem a taxa de juros numa ponta e o subsídio, o tal do subsídio na outra. O que a gente pode falar sobre o subsídio? Ele está mantido, vai se manter? O que a gente pode dizer sobre isso? Hoje o subsídio continua ativo. Hoje para Juazeiro, ele varia para rendas até R$2.000, a gente consegue até 21.110. Tá? Em Petrolina, por exemplo, que é um município que a gente consegue financiar até 122 mil, a gente consegue ter um subsídio de até 31.665. Então, é uma diferencial enorme, continua ativo. Se vai ter alguma mudança no valor, infelizmente eu não tenho essa informação, isso aí é uma questão de análise, vem de uma outra referência, mas hoje o que tem-se ativo é esse. E são valores já extremamente interessantes, né? Só conseguir mantê-los já seria maravilhoso, né? Se a gente tivesse a garantia que o subsídio vai permanecer aí por um bom tempo, com certeza para os clientes, para as pessoas,
para esse público que precisa, de fato, para adquirir o sonho da casa própria, é um diferencial. E o que nos deixa muito feliz, Everton, e você acompanha, tempos anteriores a gente tinha uma dificuldade, passou por algumas questões orçamentárias, e hoje o programa roda perfeitamente, a gente consegue financiar, tem dotação, tem recurso. Basta você, cliente, querer. Que a gente tem crédito para oferecer. Perfeito. Bom, vou aqui para a pergunta agora de Kelly Borges. Aí agora umas perguntas mais técnicas, mais operacionais, mas que são interessantes no dia a dia, porque muitos clientes têm essa dúvida. A pergunta de Kelly Borges foi: quem tem um financiamento na Caixa ativo pode ter outro financiamento? E se eu tenho financiamento ativo e posso ter outro, ou seja, se a resposta à primeira pergunta for sim, ela pode estar enquadrada dentro do programa habitacional Casa Verde e Amarela? Sim e não. Explique aí para o pessoal, Vamos ajude. lá. Dentro do programa Minha Casa Verde e Amarela, não é uma exigência não ter outro financiamento ativo. Porém, caso você tenha um financiamento ativo, você pode contratar por um outro programa. Por exemplo, o Carta de Crédito SBPE. Esse não tem esse impeditivo. Então, reforçando, quem tem um financiamento ativo pode contratar, mas não dentro do programa Casa Verde e Amarela. Entendi. Ou seja, é possível contratar, depende só se a renda comporta, mas ao mesmo tempo não poderia, porque, salvo engano, um dos limitadores do Casa Verde e Amarela e do Minha Casa Minha Vida é que você, para utilizar, não pode ter um imóvel já, né? Seria para o primeiro imóvel sempre aquisição, né? Isso. Perfeito. Perfeito. Pode ter outro, ou não pode ter outro financiamento ativo. Inclusive, não apenas no município, mas em qualquer local. Não pode ter um financiamento ativo. É característica do programa, é impedimento do programa. Perfeito. Irã? Só complementando, Everton, tem que observar, o cliente tem que observar que a fonte é o FGTS. As regras do FGTS não mudaram. Então, para você ter acesso ao FGTS, você tem que se enquadrar lá nas regras do FGTS. Então, seja o Minha Casa Minha Vida lá atrás, seja o Casa Verde e Amarela agora, as regras do FGTS é a mesma. Então, você tem que seguir o primeiro imóvel financiado naquela região, naquela cidade. Então, você se enquadra, você tem direito. Agora, sim, como o colega Rogério falou, você não pode ter outro financiamento, porque aí já choca com a regra do FGTS. Ele já, a primeira pergunta que ele faz: você tem imóvel no local onde você reside, onde você trabalha? Aí, então, por isso que você não pode ter outro financiamento nesse momento. Agora, nada impede de, uma vez feito esse financiamento, você ter o segundo. E esse segundo você pode se enquadrar em qualquer outro programa, seja SBPE, tal. Você só não pode nem ter dois financiamentos com esse subsídio do FGTS, mas você pode ter dois financiamentos, sim, sendo um SBPE e um FGTS, não sendo o SBPE primeiro. Se já tem um, não poderia contratar o segundo, né? Então, se fosse SBPS, coisa, não poderia ter Minha Casa Minha Vida. Perfeito. Outra coisa interessante, Everton, que a gente passa aqui para as pessoas é que no site da caixa.gov.br, lá tem muita informação. E lá tem também um simulador. E o simulador habitacional, ele a cada mês ele bate recorde de número de pessoas que acessa. E ele é totalmente autodidático. Assim, você vai interagindo com ele, ele vai fazendo perguntas simples, idade, localidade, onde trabalha, e ele vai lhe dando as opções. Então, é interessante, porque lá mesmo no simulador, ele lhe diz o valor que é o seu potencial de financiamento e o subsídio que você faria jus caso você se enquadre nas perguntas que ele já lhe seleciona. Então, consultar o simulador é muito importante. Engrandece aí o pessoal que está procurando realmente realizar o sonho da casa própria. Perfeito. E responder de forma bem objetiva ali, né? As perguntas são objetivas e ter essa preocupação em responder realmente aquilo que está se perguntando. Porque, por exemplo, varia. Exemplo, se você fizer uma simulação para Aracaju e mudar, por exemplo, pensar que em município, já vai ter diferença no valor do subsídio e em várias características que pode interferir. Perfeito.
Perfeito. Excelente informação. Bom, uma outra pergunta, que agora é aquelas perguntas curiosas, né? Eu, cliente, quem fez essa pergunta foi Sivoneide, nossa seguidora Sivoneide. Eu sou cliente, adquiri um imóvel no Minha Casa Minha Vida e estou ouvindo que o Casa Verde e Amarela, como a gente está falando, tem taxas menores e tal. Eu posso mudar o programa? Já tenho financiamento ativo no Minha Casa Minha Vida. Eu posso fazer essa portabilidade, vamos chamar assim, como a gente tem em outros tipos de financiamento para o programa Casa Verde e Amarela? No momento, não. Infelizmente, infelizmente, hoje a gente não tem essa possibilidade, tá? Não sabe se mais para frente, né? Mas por enquanto a gente não tem nenhum tipo de linha, nenhum tipo de situação, condição excepcional que nos permita fazer isso. Perfeito. Bom, e a última pergunta aqui que a gente separou dos nossos seguidores é sobre operacional mesmo. E aí eu mesmo, Everton, não saberia responder. Aquelas partes de prorrogação de prorrogação de prestações, que prorrogou por 60 dias, depois por 90, depois por 120, assim foi. E carência, especificamente a carência, elas continuam ativas? Eu ouvi dizer que a carência, sim, as prorrogações não estão mais vigentes, mas eu queria ouvir vocês. Realmente eu tenho dúvidas, realmente não saberia responder. Vamos lá, são duas coisas bem distintas que às vezes causam uma pequena confusão. Existe a carência, são para contratações novas, está válida desde 13 de abril e vai até 30 de dezembro. Então, todas as contratações nesse período podem vir a ser contratadas com esse benefício da carência. Lembrando que a carência, nesse período, você deixa de pagar o principal e os juros. Tem aquelas pequenas tarifas, taxa de administração, essas continuam sendo cobradas, mas é uma parte muito pequena do encargo. Então, é uma grande vantagem. Tá? Então, lembrando que esse valor vai ser crescendo, devendo, vai ter e depois nas demais prestações. Na outra ponta, nós temos para os contratos ativos, nós tivemos a pausa. A pausa, até então, você conseguia pausar as parcelas integralmente, você pausava o contrato por 60 dias, depois por 90 dias. Essa opção, ela foi suspensa e entrou no lugar dela como uma outra alternativa negocial para quem está com dificuldade ainda de fazer o pagamento da parcela do encargo, a pausa parcial, a prorrogação parcial. Então, você consegue fazer ali uma carência, né, de parte do encargo. Então, você contrata ali, deixa parte do encargo por um determinado período. Todas essas informações, elas estão disponíveis no aplicativo Habitação Caixa. É um app fantástico, tá? No qual você pode simular essa pausa no contrato. Como é o nome do app? Como é o nome do... Habitação Caixa. Habitação Caixa, sim. Para quem já tem financiamento ativo, você consulta o extrato do contrato. Ele é muito lúdico, é muito bacana o aplicativo mesmo. E ali, inclusive, se você estiver querendo fazer uma simulação, verificar como seria essa pausa, você pode fazer no próprio aplicativo. Perfeito. Irã, você estava me falando antes sobre uma cartilha do Casa Verde e Amarela e tal. Você queria falar um pouquinho sobre isso? Perfeito. Para o colega que está aí no outro lado aí assistindo, o site da Caixa, como eu disse, ele é riquíssimo em diversas informações. Então, eu vou dar aqui o roteiro para que vocês acessem e consigam chegar em mais informações sobre o Casa Verde e Amarela. Então, entrar www.caixa.gov.br. Uma vez acessado isso daí, existe uma aba no seu canto esquerdo chamado Habitação. Você clica nessa aba Habitação, vai abrir diversas informações. Lá em cima você tem benefício e programas. Clica em benefícios e programas. Dentro de benefícios e programas você tem Casa Verde e Amarela. Lá tem uma cartilha extremamente interessante. Tem um QR Code, você pode simplesmente apontar seu celular, toda a informação dessa cartilha passará automático para seu celular. E aí tem todas as informações de taxa de juros, de valor de unidade, esses benefícios,
regra para transição, para entender o programa, tipos de seguro que a pessoa vai optar na hora de poder fazer o financiamento. Então, ele é riquíssimo. Então, é muito interessante vocês acessarem essa página, porque aí esclarece muito. Em seguida, você parte para a simulação, porque o simulador ele vai lhe dar exatamente as informações, ele é a ferramenta que vai consolidar toda essa ideia de como financiar em termos de valores na localidade, renda, limite, taxa de juros, valor de prestação. Então, fecha o ciclo olhando o material com a simulação feita no próprio simulador que existe aí dentro do caixa.gov.br. Muito boa informação, Irã. Para quem não acompanhou aí ou não seguiu, a live ela vai estar guardada aí na J Nunes, então ela vai estar aí pública para vocês. Vocês podem estar reacompanhando aí, seguindo o caminho. De fato, o site da Caixa é bem explicativo, bem conceitual, traz muita informação. Basta pesquisar, assim, querer buscar informação que você vai achar muita coisa lá dentro. Bom, eu queria mudar um pouquinho o assunto. A gente estava falando sobre o Casa Verde e Amarela, tiramos algumas dúvidas, mas eu acho que é um bom momento e extremamente oportuno a gente falar sobre o tal do SBPE. Para nossos seguidores, para as pessoas que estão acompanhando a gente, existem basicamente dois modelos de financiamento bem claros no mercado imobiliário, assim, são os mais usuais, vamos chamar assim. O primeiro deles era o antigo Minha Casa Minha Vida, que se chama Casa Verde e Amarela. Ele tem recurso oriundo do FGTS, como o Irã disse mais cedo, as regras são que define o FGTS, é o Conselho Curador do FGTS, etc. Então, é aquele financiamento voltado para imóveis mais de interesse social, onde você tem um subsídio dado pelo governo, uma taxa extremamente reduzida que vai hoje de 4,25% até 7%. É importante vocês gravarem esse 7%, que vocês vão entender onde eu vou chegar daqui a pouquinho. E a gente tem o outro modelo de financiamento, que é o modelo SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, salvo engano, a sigla, que basicamente o funding, o dinheiro do financiamento, ele vem da poupança, ou seja, das aplicações de poupança que tem, o banco pega esse dinheiro que está aplicado lá e redistribui ele, reinveste ele através dos financiamentos habitacionais para as pessoas. Ele era um financiamento bem mais caro que o Minha Casa Minha Vida, ou que o Casa Verde e Amarela atualmente. Só que hoje, na realidade, se não me falha a memória, em outubro, houve uma live com o presidente Pedro Guimarães da Caixa Econômica, onde a Caixa baixou a níveis históricos que nunca tinha acontecido. O tal do SBPE, como a gente chama comumente, ou seja, para imóveis para um crédito para quem já tem imóvel, ou para quem está querendo um imóvel que não se enquadra dentro das regras do programa Casa Verde e Amarela, basicamente a taxa de juros começa a partir de 6,25%. E, além disso, você tem a opção de financiar com TR, a opção de financiar com IPCA, que a taxa ainda é mais baixa, e a opção de ter uma taxa fixa, ou seja, que você não tem correção, não tem inflação sobre isso. Então, assim, queria passar a palavra para Rogério. O que você pode dizer sobre o SBPE? Inclusive, eu tenho até uma pergunta depois para a Irã sobre isso, porque eu acho que é a hora de quem tem essa condição, que está querendo dar um upgrade no seu imóvel, comprar algo, talvez a segunda moradia ou mesmo uma primeira moradia um pouco melhor, é a hora de estar fazendo essa compra de fato. Rogério, a palavra está com você. Então é o seguinte, acho que o primeiro passo é a gente desmistificar o SBPE. Havia até então uma grande preocupação quando se falava em financiar um imóvel fora do programa, até então, Minha Casa Minha Vida, hoje Casa Verde e Amarela. Não, isso aí imóvel é muito caro, é muito alta a taxa de juros, no Minha Casa Minha Vida, ou no caso Verde e Amarela agora, porque lá tem subsídio, lá tem uma taxa diferenciada, e o que a Caixa vem trabalhando justamente é para fazer o contrário. Hoje é para oportunizar quem está buscando um imóvel maior, quem tem uma superior, ou quem já tem um imóvel ativo, também tem condições de poder financiar. Hoje, como você bem disse, em uma taxa, em uma linha de crédito, o indexador da TR, que é praticamente zero hoje, muito pequena a variação, você tem taxa a partir de 6,25. Se você quiser fazer um financiamento
indexado pelo IPCA, você tem uma taxa hoje a partir de 2,95. Então, são taxas muito atrativas, com prazos fantásticos. É um financiamento que abre uma possibilidade, uma gama de imóveis muito grande. Então, eu entendo que é uma linha que hoje te oportuniza. Antes, ela era, digamos assim, você via quase como uma última saída, digamos assim. Não, eu tenho que fazer. Hoje o SBPE é uma alternativa negocial muito viável. Uma alternativa negocial para quem está comprando para morar, quem está comprando para investir, muito viável. E nós estamos vivendo um momento fantástico na nossa economia econômica. Uma taxa de Selic muito baixa, então é muito fruto disso. Essas taxas nossas são muito fruto desse mercado. Antes, por exemplo, um passado não tão distante, a gente estava falando de taxa de 10%, 11%. E era normal, né? 10% era ótimo ainda, né? E hoje a gente está falando em taxa de 6,25%. Então, cabe uma análise, como o Irã bem citou. Nós temos um simulador muito intuitivo, que permite você entrar lá, simular, verificar, fazer o comparativo da TR, fazer o comparativo do IPCA, qual que é mais viável para aquilo que você precisa, para aquilo que você pretende fazer o financiamento. Ah, não, Rogério, eu quero fazer um financiamento de curto prazo, eu quero pagar rápido. Então, é um caminho. Não, vou pagar substituindo o que eu pagava de aluguel, então vou pagar num prazo mais longo. Você tem um caminho. Então, é muito interessante. Para isso, nós também temos nossas agências, que estão sempre abertas à disposição, e nós temos a nossa rede de correspondentes bancários, que é o caminho hoje mais acessível para a população pela quantidade de parceiros que nós possuímos. Então, são profissionais treinados, capacitados, que possuem todo o interesse e a disponibilidade em estar fornecendo essas informações para vocês, ajudando a fazer a simulação, tirando dúvidas. Temos correspondentes em todas as cidades, dando essa oportunidade de você estar conversando. E também tem o aplicativo Habitação.caixa, que permite você também, por ali, tirar muitas dúvidas. A nossa agência digital, a partir dele, que também é um caminho aí para você estar conhecendo um pouco mais sobre a habitação na Caixa. Perfeito. Irã, eu lembro que em janeiro nós estávamos numa reunião da ADEME Sergipe e você fez, acho que foi, não lembro se foi dezembro ou se foi janeiro, agora eu não me lembro exatamente a data. Mas naquele momento eu não tinha Covid, quem era Covid? Era lá na China, tinha 10 casos na China, sei lá. Como o mundo mudou, né, de janeiro para cá, diga-se de passagem. Mas já estava no morcego ainda. Pois é. Não, a taxa de juros na época do SBPE que a gente já estava achando ótimo, estava na casa dos 8,5, se eu não me engano, 8,2, alguma coisa assim. E Irã fez 2 comentários. Ó, tenho 2 coisas para falar. Uma foi sobre o selo azul, que é mais para a parte de engenharia, para as construtoras e tal, e a outra foi para o SBPE. E, de fato, hoje, em algumas situações, para esse cliente que não tem imóvel e que pode contratar aí até os 7 mil de renda, né? É mais barato contratar, dependendo da situação, do convênio, ou de algumas regrinhas, via SBPE do que no próprio Casa Verde e Amarela, que seria popular. Então, assim, queria que você falasse, naquela época você falou sobre SBPE e achei importante a gente lembrar disso. Eu estava presente lá e você lembrou, lembrem do SBPE, pessoal, não existe só Minha Casa Minha Vida, não. Perfeito, perfeito. Naquela época, Everton, nós... Quando você fala naquela época, parece que faz uns 10 anos, né? Parece, né? Só faz 10 meses. Nós não éramos os primeiros em termos de financiamento SBPE. Pegando a palavra de Rogério, existia uma mística. Por quê? O SBPE, por que eu vou adquirir pelo SBPE? Claro, é evidente que o Minha Casa Minha Vida e o Casa Verde e Amarela, ele é mais atrativo. Agora, existe um limitador. O limitador é a sua renda não pode passar de 7 mil. E o valor do imóvel, a gente disse alguns números aqui, mas, por exemplo, aqui em Aracaju não pode passar de 122. Poxa, mas eu tenho uma casa bacana ali que eu quero comprar. Quanto custa? 150. Olha, ele não vai se enquadrar nisso. Porém, eu tenho outro programa aqui, outro produto bom para você. E ele é extremamente competitivo. Nesse passado, que a gente fala assim como quem foi há anos atrás, a gente estava falando em taxas de 11%. Estava falando, o SBPE era assim,
a gente trabalhava com 8% no FGTS e 11% lá no SBPE. Hoje, ele praticamente, quando você chega na faixa dos 7 mil, eles se confundem. É como você falou, você às vezes é melhor você estar fazendo algo no SBPE pela velocidade, pela facilidade, pela disponibilidade do recurso, do que você está no Casa Verde e Amarela. Então, de repente, o SBPE, a depender dessa faixa de transição entre os programas, ele passa a ser atrativo, contanto que se enquadre. Então, aqueles que não se enquadram mesmo, eles só têm uma saída, SBPE. Eu ganho R$7.001. Então, você já está fora. Então, você desenquadrou ali da faixa de renda, seu caminho é SBPE. Vou ficar triste, porque eu não vou ter esse benefício. Esqueça. A taxa hoje ela é extremamente atrativa e competitiva. Então, a gente está falando de programas que flutuam ali na interseção entre eles. E aí, naquela época, Everton, nós não éramos os primeiros do Brasil. O FGTS, sim. Nós sempre fomos, aquela história que eu contei, que é aproximadamente 70% dos imóveis do Brasil, mas não no SBPE. E hoje eu lhe digo, aquela sementezinha que a gente plantou lá atrás, naquele encontro, e em todos os outros encontros, ela colheu bons frutos. A Caixa hoje é o primeiro, então a gente tem realmente conseguiu cumprir batendo essa meta, né, do funding do SBPE, e a gente tem muito mais para aplicar. Então, o SBPE ainda é, Everton, daquelas palavras lá do início do ano, onde não se falava em pandemia, a bola da vez. Então, desenquadrou do programa Casa Verde e Amarela, SBPE. E aí a Caixa consegue realizar o sonho de todos. Ela não está sendo discriminando, assim, tipo, olha, eu ganho mais, eu quero um imóvel melhor, então eu não vou ser atendido pela Caixa. Lê do engano. Eu vou ser atendido pela Caixa, porque a Caixa ela tem também no SBPE as melhores taxas. Comparado com o concorrente, nós somos realmente os melhores números que tem hoje no mercado imobiliário nacional. Então, foi muito bom. Aquilo ali a gente vê que a gente estava no caminho certo, sendo guiado pela alta direção da empresa, e hoje nós colhemos esses frutos de bons resultados que a Caixa tem ao longo desse ano, e, vamos dizer assim, foi totalmente atípico, né? Mas que, como eu falei lá no início, a bola não murchou. A gente continua jogando isso, batendo um bolão, e esperamos contratar muito mais ainda. Com certeza. E aproveitando o seu bola não murchou, considerando tudo que a Caixa fez no decorrer desse ano, etc., eu tenho uma perguntinha, né, para a gente, aquela perguntinha básica, inclusive faz parte das nossas campanhas e tal. Todo mundo fala de aluguel, os custos sobem e tal, mas é a hora de comprar o imóvel de fato, é a hora de realizar o sonho. Eu tenho minha visão e acho que vai bater muito com a de vocês, mas eu queria ouvir vocês aí de forma sincera. Literalmente, é a hora da gente sair do aluguel, é a hora da gente dizer para o cliente, ó, saia do aluguel, está na hora, nunca teve tão baixa a taxa de juros, é a hora de realizar o sonho da casa própria. O que vocês acham? Bom, Irã primeiro, Rogério? Vamos lá. Falar? Pode, Irã. Vai lá, vamos lá. Veja bem, nas suas palavras, Everton, realmente, não na história ocorreu um momento tão propício, com taxas de juros tão baixas como nós temos nesse momento. Então, esse é o ponto-chave da coisa. Nós estamos naquela situação melhor da história. Conversando com os colegas que chegou a fazer o financiamento o ano passado, optou pelo IPCA e houve uma redução do IPCA. O IPCA está
lá embaixo. Era 4 e pouco, se eu não me engano, e foi para 2,95, se eu não me engano, foi isso. Isso representa uma baixa também na prestação do seu imóvel próprio. O IPCA deu aquela mergulhada, sua prestação também caiu. Então, quando a Caixa foi pioneira em lançar o SBPE, o IPCA como indexador, deu oportunidade às pessoas realmente ter uma condição melhor. Mas o mercado ele reage de forma diferenciada. Então, o IPCA agora tende a subir um pouco, mas aquela pessoa conservadora optou pela TR, também não perdeu. E, assim, a minha opinião, eu acredito que a do Rogério também, não existe momento melhor do que você adquirir. Claro, é evidente que você falou a palavra aluguel. Muitas vezes você está no aluguel porque você, de repente, tem alguma restrição em poder fazer um financiamento ou alguma rotatividade de trabalho que lhe impede de fazer esse financiamento. Mas se a pessoa está no local, ela se enquadra no programa, seja do FGTS, seja do SBPE, sem dúvida nenhuma, a melhor hora é agora. Porque a gente está com as menores taxas, extremamente competitivos no mercado, com recurso para ser aplicado, e eu não tenho dúvida, é o momento. Perfeito, Irã. Rogério? O que o Irã falou faz total sentido. Nós estamos vivendo um momento de taxas excelentes, e assim, acho que a grande preocupação de quem compra uma casa, acho que eu vou mais além, inclusive, Everton, do que você citou. Você falou muito na questão do aluguel. E eu já vou mais além. Do segundo imóvel, do aumento, inclusive, de uma upgrade do imóvel. Faz total sentido. Você tinha até um ano atrás, como a gente mesmo citou aqui, você tinha uma taxa no mínimo 10% mais alta do que tem hoje. Então, hoje, você já financiando, você já está ganhando, né, na taxa. Você tem condições excepcionais de compra de imóveis que já vinham já em andamento, e até devido a todo esse momento da economia, está tendo aí várias ofertas de imóveis, o que é muito interessante. Então, assim, ressalto, a gente olhando ali na linha da história, você tem taxas excelentes, você tem ofertas excelentes, e um terceiro item que se mostrou muito, muito pragmático nesse momento de dificuldade. A Caixa se mostrou presente, se mostrou atuante, se mostrou compreensível com momentos diversos da economia brasileira. Quando a economia teve dificuldade, a Caixa mostrou alternativas para os seus clientes estarem superando aquele momento. Então, eu acredito que quando você faz um financiamento de longo prazo, sempre você fica pensando, e se? E se? Então, nesse momento, a Caixa mostrou, e se acontecer, nós estamos juntos, nós estamos oportunizando, nós temos alternativas para você. Nós estamos fazendo aqui um contrato de 30 anos. Eu quero estar junto com você. Então, é importante esse momento. Acho que foi até da dificuldade a gente tira experiências positivas. Então, eu entendo que a Caixa tem mostrado, nesse momento de dificuldade, nós baixamos taxa de juros, nós oportunizamos para quem queria comprar o primeiro imóvel, uma carência para fazer o pagamento. Para quem já tinha o financiamento, estava com dificuldade de pagar, calma, calma que tem uma alternativa para você. Então, esse momento, essa conjuntura de fatores, eu entendo como muito viável para quem está querendo adquirir seu imóvel. Perfeito, perfeito. Eu, de fato, concordo com vocês. Acho que taxas de juros, o Rogério falou um negócio que, assim, eu nunca tinha caído a ficha, mas, de fato, no momento da dificuldade, a Caixa mostrou que está junto. Afinal, é um relacionamento de 30 anos, é um relacionamento mais longo que muitos dos relacionamentos que a gente tem, de amizade, etc. Então, assim, é muito importante saber que o banco que a gente está financiando, o banco que a gente está acreditando, está com a gente em todos os momentos, na hora dos louros, das coisas boas e na hora dos problemas. Acho que, de fato, a Caixa fez por onde esse ano e é a hora de sair do aluguel, é a hora de fazer e realizar o sonho da casa própria, é a hora, de fato, de dar esse upgrade, porque
Não quer dizer que ano que vem vai subir a taxa. Estamos acabando o ano aí, a gente não sabe o que vai acontecer o ano que vem. Se esse ano foi uma maluquice, a gente ainda não tem certeza do que vem para o ano que vem. Mas já tem certeza que esse ano já é excepcional. Então, para ser melhor que esse ano, em termos de taxa, em termos de funding sendo oportunizado para todos, eu acho que tende a não ser muito fácil. Então, a tendência é que, de fato, a gente esteja tendo o melhor momento da história para comprar o imóvel. E o imóvel, como a gente sabe, é uma garantia, né? É um patrimônio, é algo que você tem para o resto da vida, é herança para os seus filhos, é uma tranquilidade que você deixa para as futuras gerações. Eu acho que isso é muito importante a gente estar oportunizando. É seu lar. É seu lar. Com certeza. A palavra é muito forte, né? Todo aquele sentimento. Você constitui muitas lembranças, muitos momentos significativos. No seu imóvel, você consegue moldar ele, decorar, fazer aquilo que você sempre teve vontade. Isso é muito importante. Perfeito. E aproveitando, então, já que é o momento para comprar, a J. Nunes ela vai estar realizando aí essa comunicação, peço licença aí para os nossos dois convidados, mas a J. Nunes vai estar realizando aí no dia 12 de dezembro, com todos os cuidados, uma vez que é 100% online, o seu último feirão do ano. Ou seja, é a oportunidade de você estar conhecendo os imóveis da J. Nunes, são 33 anos de história, são mais de ou quase 30 mil unidades construídas e entregues, a gente tem 27 mil unidades entregues, mais ou menos. Então, assim, é muita coisa, é muita história, é muita bagagem, e você pode estar tendo a oportunidade de conhecer as melhores ofertas, as melhores condições. A gente tem condições de pagamento em até 60 vezes, dependendo dos imóveis, e para isso está realizando o último feirão do ano, onde você pode, como a nossa campanha já diz, 1, 2, 3 e J, de forma fácil, rápida e totalmente online, conhecer e comprar os imóveis da J. Nunes. Por onde é que vai ser a venda? Ela vai ser 100% via WhatsApp. Você pode entrar no WhatsApp, está aí na nossa descrição. Quando o vídeo estiver gravado, vai estar no vídeo aí a tagzinha mostrando o número do Zap. E o horário de atendimento durante o feirão vai ser das 9 da manhã às 9 da noite. A nossa equipe vai estar lá para lhe atender, tirar dúvidas, receber seus documentos, aprovar seu crédito, tudo de forma 100% digital, justamente para a gente não ter aglomeração, porque sabe que muita gente vai vir atrás de conhecer. E detalhe, a gente está com lançamento em 2 das praças já, talvez tenhamos um lançamento ainda antes, para a terceira praça, mas confirmado 2, o Atos Residência e o Solares Mais Viver, Solares lá em Petrolina e o Atos aqui em Aracaju, e quem sabe a gente tenha lançamento aí para Lagoinhas até lá também. Então, pessoal, aguarda dia 12, conhece os imóveis da J. Nunes e realiza o sonho da casa própria via WhatsApp aí da J. Nunes. Como eu disse, o atendimento é 100% online, nossa equipe vai estar esperando vocês. Quem quiser anotar o número, 799-9649-7709, ou seja, 799-9649-7709, esse é o WhatsApp da J. Nunes. E no mais, queria agradecer a presença de Rogério, queria agradecer a presença de Irã, vocês abrilhantaram esse momento, a gente teve muita view, já olhando aqui, com certeza, de eventos online que a gente realizou. Se não foi o maior, foi um dos top 3 que a gente realizou no ano. Então, vocês trouxeram muita informação, muito dado, tiraram muitas dúvidas e, com certeza, foi algo muito especial para os clientes. Passo a palavra para Irã aí, para suas últimas palavras, considerações, e depois para Rogério, e aí a gente está encerrando esse momento especial. A gente tem a agradecer a oportunidade de estar falando também do que é nosso trabalho no dia a dia, e o quanto a gente ama essa empresa e do quanto ela é importante para o Brasil. A Caixa está presente em todos os municípios, seja com agência, seja com correspondente, seja com casa lotérica. Então, é a única instituição bancária que se faz presente em todos os municípios do Brasil. Então, isso por si só pesou para ela ser o único banco que paga o auxílio também. Então, é uma instituição do povo brasileiro. Então, eu espero que, com todas essas ideias, programas, a gente continue mantendo a Caixa, não no top 3, mas sempre no top 1. Com certeza. Então,
Agradeço muito, estamos à disposição. A gerência de habitação aqui no estado de Sergipe está de portas abertas, mais do que nunca, agora no momento de pandemia, que a gente tem que deixar portas e janelas abertas, e que sintam-se à vontade para nos visitar ou online a gente bater esse papo extremamente interativo e rico. Muito obrigado a J. Nunes, um abraço aí a Rogério, pela oportunidade de também dialogar aqui, ele estando em outro município, outro estado, e a gente tão próximo através das redes sociais. Muito obrigado. Obrigado, Irã. Eu que agradeço, Irã. Momento muito rico. Obrigado pela J. Nunes, pela oportunidade da gente estar falando um pouco aqui sobre crédito imobiliário, sobre momento nos cenários. É sempre muito bacana. Obrigado, Irã, pela contribuição. Tenho certeza que nós conseguimos aí transmitir muita informação. Sei que ficaram algumas dúvidas aí, já passaram, né, Everton? Mas a gente vai tentando responder na medida do possível. E agradecer a todos que assistiram, que procuraram estar aprendendo um pouco mais, estar com interesse de comprar seu imóvel, procure a Caixa. Nós temos condições fantásticas. Tenho certeza que nós vamos encontrar uma alternativa negocial muito bacana para você, seja dentro do programa Casa Verde e Amarela, seja no SBPE. Temos aí, com certeza, um produto destinado a você. Mais uma vez, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui na Vale do São Francisco, sempre de portas abertas para vocês. Rogério, muito obrigado. E a todos os ouvintes, agradeço aí a presença. Espero que vocês tenham gostado. A gente faz com muito carinho, trazer informações, tudo que a gente prepara para vocês. E não esqueçam, dia 12 de setembro, 12 de dezembro, Feirão da Jota, 1, 2, 3 e J. É fácil, é rápido e é totalmente online. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Valeu! Valeu!